A arte de manter a mente fria em um mundo em chamas. Vivemos em tempos intensos, emoções afloradas, reações explosivas, julgamentos instantâneos. Cada notícia, cada postagem, cada conversa parece uma faísca, prestes a incendiar nossos nervos. Mas será que agir impulsivamente nos torna mais eficazes? Ou apenas nos aprisiona em um ciclo de arrependimentos? A mente fria não é uma ausência de sentimentos. Ela é, na verdade, um refinamento. É a habilidade de conter o incêndio interno, para lançar luz onde todos só enxergam fumaça. Quando falamos em mente fria, atitudes quentes, estamos nos referindo à mais poderosa das combinações. O raciocínio estratégico aliado a ações intensas, corajosas, decididas. Esse equilíbrio não é natural para a maioria. Ele precisa ser cultivado, treinado, conquistado. A racionalidade não é um dom, é uma escolha. E essa escolha, quando feita de forma consciente, muda completamente a forma como reagimos às pressões da vida. É possível manter o coração em chamas, sem queimar a própria paz. Como agir com firmeza sem perder a lucidez? Como fazer da razão uma arma de transformação e não de repressão? A resposta está em dominar a própria mente antes de tentar dominar o mundo. Neste texto, vamos explorar como desenvolver essa racionalidade poderosa, porque ela é a base das atitudes mais impactantes, e como treinar a mente para agir com intensidade sem ser refém das emoções. A ilusão da espontaneidade emocional. Muitos confundem espontaneidade com autenticidade. Acreditam que agir por impulso é ser verdadeiro, que falar o que sente é sinônimo de coragem. Mas será que ser dominado por emoções é realmente um sinal de força? Ou é, na verdade, uma fraqueza disfarçada de sinceridade? Quando a raiva comanda uma decisão, quando o medo dita um passo, quando a ansiedade se transforma em comportamento, não estamos agindo com liberdade, estamos sendo empurrados por impulsos que nem sempre compreendemos. A mente fria nos liberta desse piloto automático emocional. Ela nos permite olhar para dentro antes de olhar para fora. Permite que escolhemos qual emoção usar e quando. Em vez de sermos reféns da raiva, podemos usá-la como energia de ação. Em vez de nos perdermos no medo, podemos transformá-lo em cautela estratégica. E isso não é suprimir emoções, mas integrá-las com sabedoria. A verdadeira espontaneidade não é agir sem pensar, mas agir com plena consciência do que se sente, do que se quer e do que se deve fazer. Ter atitudes quentes não é explodir, é impactar, é fazer barulho com direção, é causar efeito com intenção. A racionalidade não esfria a vida, ela dá a temperatura certa para cada atitude. Sem ela, as emoções viram tempestades. Com ela viram combustível. A anatomia da mente fria. O poder do controle emocional. Uma mente fria não é uma mente insensível. Ela sente tudo, mas não se afoga em nada. Controle emocional não é sobre negar o que se sente, mas sobre escolher o que fazer com o que se sente. A pessoa racional compreende suas emoções, mas não permite que elas sejam soberanas em decisões cruciais. O autocontrole é uma forma de poder, e todo poder exige disciplina. Em vez de reagir no calor do momento, quem treina a racionalidade aprende a observar. Quando todos gritam, ela cala. Quando todos julgam, ela investiga. Quando todos se precipitam, ela calcula. Esse atraso proposital entre estímulo e resposta é o que diferencia reatividade de ação estratégica. Não se trata de demorar para agir, mas de agir na hora certa, com a atitude certa, pela razão certa. O controle emocional é o escudo contra manipulações, chantagens emocionais, arrependimentos futuros. É ele que impede que uma discussão banal vire uma briga irreversível, que uma crítica vire uma guerra, que uma perda vire um colapso. Quando a mente está fria, o coração pode queimar de paixão, mas não incendeia a razão. E assim, nossas atitudes deixam de ser reações e passam a ser declarações. Atitudes quentes, sim, mas com direção, propósito e impacto. Inteligência emocional. A ponte entre razão e ação. A inteligência emocional é a arte de ser racional com sensibilidade. É a habilidade de sentir tudo intensamente e ainda assim escolher com clareza. Não se trata de viver anestesiado, mas de ser seletivo, de ser estrategista das próprias emoções. Pessoas emocionalmente inteligentes sabem que cada sentimento é uma mensagem e que nem toda mensagem precisa ser obedecida. Às vezes o medo está mentindo. Às vezes a raiva está cega. Às vezes
A tristeza está gritando mais alto do que deveria. Uma mente fria filtra esses ruídos, analisa os fatos, pondera as consequências e então age. É aí que nascem as atitudes quentes, não como explosões, mas como respostas pensadas que carregam toda a energia de quem sente, mas toda a sabedoria de quem pensa. Essa inteligência emocional não é inata. Ela se treina. Ela se constrói em silêncio, nas pequenas decisões do cotidiano. Respirar antes de responder, ouvir antes de julgar, entender antes de atacar. Cada vez que escolhemos pensar antes de agir, reforçamos o músculo da racionalidade. E com o tempo, ela se torna um escudo que nos permite enfrentar os dias mais intensos, sem nos perder de nós mesmos. A racionalidade não é inimiga da emoção, é sua comandante, o campo de batalha interno. Por que pensamos mal quando estamos com raiva? Você já percebeu como é fácil dizer coisas que não queríamos em momentos de raiva? Como tomamos decisões impensadas quando estamos feridos? Isso não é coincidência. O cérebro humano, sob forte carga emocional, literalmente perde parte da capacidade de raciocínio lógico. O sistema límbico, responsável pelas emoções, domina o córtex pré-frontal, que comanda o julgamento racional. É como tentar pilotar um avião em turbulência com o piloto automático quebrado. Uma mente fria não nasce pronta. Ela se impõe nesses momentos críticos. Ao treinar o autocontrole, você cria uma blindagem contra esse colapso interno. Você desenvolve a capacidade de perceber quando a emoção quer tomar o volante e dizer não agora. Isso não significa ignorar a raiva, mas canalizá-la. Significa usar a tensão como força, não como descontrole. Quantas decisões você teria tomado? Diferente se tivesse respirado por 5 segundos antes de agir? Quantas pontes você queimou por agir com a cabeça quente? Manter a mente fria é, acima de tudo, uma forma de proteger sua vida de si mesmo, porque não existe inimigo mais perigoso do que nossas atitudes impulsivas. A mente como espelho. Refletir antes de reagir. Antes de agir, reflita. Antes de responder, escute. Antes de decidir, compreenda. A mente fria funciona como um espelho. Ela não distorce o que vê, apenas reflete com nitidez. Essa metáfora é poderosa, porque nos lembra que a racionalidade não serve para nos afastar da realidade, mas para enxergá-la com mais clareza. Quando reagimos no impulso, é como olhar para o mundo através de um vidro embaçado. Não vemos os detalhes, não percebemos as nuances. Somos dominados por uma versão distorcida da verdade, moldada pelas emoções do momento. A reflexão é o que limpa esse vidro. Ela que nos permite observar, entender, questionar e só então agir. A pessoa racional é como um estrategista de guerra. Ela não entra no campo de batalha sem analisar o terreno, sem conhecer o inimigo, sem medir os riscos. E o mais interessante, ela age com mais intensidade do que o impulsivo, porque sua ação vem carregada de certeza, precisão e propósito. Esse é o segredo das atitudes quentes. Quando você reflete antes de agir, sua energia não se dispersa. Ela atinge o alvo. Ser racional é parar por dentro para acelerar por fora. É respirar fundo antes do salto. É manter o sangue frio para ter coragem verdadeira. Ele transforma o caos emocional em força de impacto. Quando você age com estratégia, você não desperdiça energia. Você a canaliza. E é aí que você se torna imparável. Racionalidade como poder silencioso. Os que pensam antes de agir dominam. Os que reagem sem pensar. Existe uma forma silenciosa de poder. Ela não grita, não se impõe, não se exibe. Mas quando se manifesta, muda o rumo de qualquer situação. É o poder de quem pensa, de quem calcula, de quem entende o jogo antes de mover as peças. A racionalidade é essa força invisível que molda vencedores. Em qualquer área, negócios, relacionamentos, liderança. Quem age com cabeça fria sempre está um passo à frente. Porque enquanto os outros estão perdidos em emoções descontroladas, você está analisando as variáveis, prevendo as reações, enxergando o tabuleiro inteiro. Um líder racional acalma uma equipe em pânico. Um empreendedor racional transforma uma crise em oportunidade. Um parceiro racional evita uma discussão desnecessária que destruiria o que levou anos para construir. Ser racional não é ser lento, é ser estratégico. E a estratégia vence a força bruta. Sempre. A grande diferença entre os que conquistam e os que desabam está na mente. O impulso pode até parecer poderoso,
mas é volátil. O raciocínio é firme, constante e certeiro. Não há vantagem em agir rápido se a direção estiver errada. Não há mérito em gritar se você não sabe o que está dizendo. Racionalidade é ação consciente. E ação consciente é poder. O paradoxo do impacto. Por que atitudes quentes nascem do controle e não da explosão? Acredita-se que quanto mais intensa for uma atitude, mais emocional ela precisa ser. Mas a verdade é o contrário. Quanto mais impactante for a ação, mais racional ela precisa ser. A intensidade real vem do controle. É no domínio de si que nasce o verdadeiro poder de transformar. Um grito pode chamar atenção, mas é o silêncio que intriga. Um soco pode ferir, mas é a palavra pensada que desarma. Uma decisão impulsiva pode parecer ousada, mas é a atitude planejada que muda realidades. Esse é o paradoxo do impacto. O calor da ação não vem da explosão, mas do preparo. Uma atitude quente, para ter valor, precisa vir de uma mente fria que calculou as consequências, que escolheu o momento certo, que direcionou a energia com precisão. Pense nos grandes momentos da história, nas viradas de jogo, nos discursos que pararam o mundo. Nada disso veio de impulsos descontrolados. Veio de pessoas que aprenderam a dominar o próprio fogo interno, que decidiram quando e como acender a chama. É por isso que o autocontrole não esfria sua ação, ele a concentra. Ele transforma o caos emocional em força de impacto. Quando você age com estratégia, você não desperdiça energia, você a canaliza. E é aí que você se torna imparável. O treino da mente fria. Hábitos diários para desenvolver racionalidade. Racionalidade não se implanta do dia para a noite. Ela é construída e, como qualquer construção sólida, exige tijolo por tijolo, hábito por hábito. O primeiro passo é desenvolver o hábito da pausa. Antes de responder uma provocação, pause. Antes de tomar uma decisão importante, pause. Essa pausa não é um atraso. É um comando de liderança da sua mente sobre o seu corpo. Em segundo lugar, questione-se. Por que estou sentindo isso? Qual a origem dessa emoção? Essa pergunta transforma o impulso em reflexão. Terceiro, pratique a empatia cognitiva. Não apenas sinta o outro, mas pense como ele. Entender o ponto de vista alheio é uma das formas mais poderosas de evitar reações impulsivas. Quarto, simule situações emocionalmente intensas e ensaie como reagir. Isso treina sua mente para manter o controle mesmo sob pressão real. Quinto, leia, estude e aprenda. Conhecimento fortalece o raciocínio, e o raciocínio fortalece o autocontrole. Com o tempo, sua mente se transforma em um centro de comando calmo e assertivo. E isso se reflete em suas atitudes. Mais firmes, mais ousadas, mais quentes. Ser racional é ser estrategista de si mesmo. É moldar seu caráter com intenção. E esse treinamento é o que constrói o verdadeiro poder. A síntese final. Mente fria, atitudes quentes como filosofia de vida. Ter uma mente fria e atitudes quentes não é apenas uma técnica de controle emocional. É uma filosofia de vida. É escolher viver com intenção em vez de reatividade. É decidir que suas ações terão direção. Sua voz terá peso. Sua presença terá impacto. Uma mente fria não é indiferente. Ela é consciente. Uma atitude quente não é explosiva. Ela é intensa. A combinação desses dois elementos gera um tipo raro de pessoa. Aquela que inspira confiança, mesmo em meio ao caos, que lidera sem precisar gritar, que transforma sem perder a essência. A racionalidade, quando bem utilizada, não apenas melhora suas decisões, mas transforma sua identidade. Você deixa de ser mais um no meio do tumulto e se torna referência. Ser racional não é perder a paixão, é dar a ela um rumo. É acender o fogo sem perder o controle. É agir com coragem, mas com cálculo. Com intensidade, mas com estratégia. Com emoção, mas com direção. No fim das contas, essa filosofia é a resposta para um mundo cada vez mais emocionalmente descontrolado. Precisamos de pessoas que sentem profundamente, mas pensam ainda mais profundamente. Que agem com o coração, mas com a mente no comando. Porque só assim a ação transforma e a razão constrói.